Nosso último painel desta tarde vai tratar da Rede Sim e Liberdade Econômica. Convido o Bruno Marques, da Secretaria da Receita de Biguaçu, e o auditor fiscal de Pinhalzinho, o senhor Matheus Ouro. Por gentileza. Primeiramente, boa tarde. Só gostaríamos de nos desculpar aqui que o senhor Márcio Manuel Silveira, auditor fiscal da Prefeitura de Jaraguá do Sul, diretor de TI, desculpa, não pôde se fazer presente no painel hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre liberdade econômica, tá? Um tema bem em voga. Estamos trabalhando já em Biguaçu e outras cidades também já estão trabalhando nessa questão, que por um município, especialmente para os servidores públicos, é uma grande novidade. Vai colocar essa questão de dar uma confiança ao cidadão, uma confiança ao empresário, tá? Vai fazer com que a prefeitura também se abra, tá? Possa estar melhorando os relacionamentos entre prefeitura, contribuinte, entre o contador. Então, a nossa ideia aqui hoje é dar um parâmetro rápido do que Pinhalzinho, que foi um dos percussores aqui de Santa Catarina, está trabalhando com liberdade econômica. Vou passar a palavra ao Matheus. Bom, boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer então o convite, de expor aqui um pouco das nossas experiências lá do município de Pinhalzinho, em relação então à liberdade econômica. A gente sabe então que o tempo está curto, a gente vai procurar então agilizar um pouco a apresentação. O município de Pinhalzinho, então, é um município do oeste de Santa Catarina, possui aí pouco mais de 22 mil habitantes. E esse modelo que a gente vai apresentar aqui, esse fluxo operacional que a gente vai apresentar aqui quanto à licença de funcionamento, nós acreditamos que é um modelo que pode ser aplicado em qualquer município de pequeno porte do nosso estado. É um modelo assim que busca eficiência e agilidade nos processos. E, bom, enfim, a gente vai trazer então um pouco das nossas experiências. Para contextualizar um pouco, eu vou apresentar qual é a atual estrutura do setor de tributação. A gente promoveu uma reestruturação então em 2017, uma reestruturação completa do setor de tributação do município, buscando então agilizar os processos, os procedimentos lá, os serviços que a gente oferta então para o cidadão, e também qualificar o atendimento. O que a gente fez então? A gente digitalizou todos os processos, todos os procedimentos hoje do setor de tributação do município podem ser feitos por meio digital. Então as licenças, as movimentações das empresas, tudo pode ser solicitado por meio digital. É um trabalho que a gente estava até demorando um pouco para se adequar, porque precisava a questão do sistema e tudo, e a gente conseguiu então em 2017 se adequar. A gente também proporcionou uma reestruturação física do setor, com o objetivo de agilizar, dar um pouco mais de qualidade ao atendimento para os usuários dos nossos serviços. Também a gente buscou especializar e qualificar os servidores. Como que a gente fez isso? A gente fez um trabalho que é dificílimo com os servidores públicos, né, que a gente remapeou todas as atividades desenvolvidas e fizemos o quê? Redistribuímos. Então isso mexe um pouco com a comodidade do servidor, que já faz há algum tempo mesmo o serviço, né? Mas a gente teve essa necessidade para poder diminuir então onde estavam os gargalos, né, no atendimento. Bom, com a digitalização e essa reestruturação e essa especialização dos servidores, o que a gente tem hoje lá? O que a gente conseguiu com isso? O que a gente conseguiu fazer nesse dever de casa? Primeiramente, a gente conseguiu zerar as filas. Hoje, o setor de tributação do município não tem fila em nenhum atendimento, mas como que é um milagre? O que aconteceu? Os serviços são disponíveis de forma digital, então o volume do atendimento é feito todo de forma digital, que é a movimentação das empresas, abertura, encerramento, transferência, eles são feitos de forma digital, e também a transferência dos imóveis, né? Hoje a gente tem a transferência de imóvel feita direto pelo cartório, a solicitação, integra com o nosso sistema homologado de forma rápida.
A gente conseguiu então chegar num prazo de 2 dias para emissão, prazo máximo, em 2 dias para emissão do alvará de funcionamento e 2 dias para transferência do imóvel. Então, esse é o panorama que a gente se encontra, esse é o caminho que a gente estava buscando seguir. Então surgiu a MP da Liberdade Econômica, a MP 881, que veio exatamente de encontro com o que a gente estava buscando, que era agilizar, qualificar esse atendimento. Quer dizer, diminuir um pouco da burocracia que os contribuintes têm. E ela tratou então no artigo 3º, inciso 1º, que são direitos de todas as pessoas desenvolver atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de atos públicos de liberação de atividade econômica. O que isso quer dizer? Se ele desenvolve uma atividade de baixo risco, ele não precisa de alvará de funcionamento. É simples, está expresso ali. O que acontece então? Nós sabemos no nosso município que existem 2 cadastros. Um é o cadastro do alvará e outro é o cadastro fiscal, onde se origina o lançamento dos tributos. Então, o que aconteceu? Também aqui é importante frisar que a própria MP já discriminou quais seriam, ou da onde viria o rol de atividades que seriam de baixo risco classificadas, né? O que acontece? Então, ela determinou o seguinte: os municípios, eles podem determinar quais serão suas atividades por lei, tranquilamente, não tirou a autonomia do município. Mas, quando o município não tiver, enquanto ele não fizer, é uma resolução então do CGSIM que determina. Hoje nós temos 287 atividades, temos aí em torno de 287 atividades. Pode parecer pouco no tamanho do CNAE, mas o que acontece? São atividades do dia a dia, são as atividades que mais movimentam nos nossos municípios. Então, o que aconteceu? Na primeira análise que a gente fez da MP da Liberdade Econômica, a gente chegou ao seguinte entendimento. Ela, então, afastou a aplicação do alvará de funcionamento, um ato público, para as atividades de baixo risco, mas o cadastro fiscal, que é de onde se originam nossos tributos, os lançamentos, ele continua obrigatório. Na prática, nos nossos municípios, então, o cadastro fiscal e o alvará de funcionamento ele acontece no mesmo momento, porque o fiscal, quando vai fazer o cadastro, ela faz o cadastro só. E nesse momento aí, que o cidadão então não precisa mais do alvará de funcionamento, então surgiu a necessidade de a gente verificar a questão do cadastro fiscal. Porque, ao menos na nossa legislação, eu acredito que na maioria também dos municípios, o cadastro fiscal ele é prévio. Então, quer dizer, você não precisa de alvará de funcionamento, mas precisa se cadastrar previamente. Então, inicialmente, a MP não tem eficácia nenhuma para a desburocratização, a não ser que nós, municípios, façamos a nossa parte. E é esse o momento que a gente surgiu aqui. Alô? Ô, Matheus, outra coisa que é bom frisar, principalmente nos municípios, é que o cadastro econômico é uma situação, né? O alvará é outra, o licenciamento de atividades são outras. Então, o que acontece é que muito município vinculando licenciamento de atividade, de alvará sanitário, de meio ambiente ao cadastro econômico, ao alvará de funcionamento. Então, é bom sempre lembrar, frisar essa situação, que o cadastro econômico é uma situação, e a MP da Liberdade dá essa possibilidade, aumenta essa possibilidade e diferencia o cadastro econômico, então, para fins de lançamento de tributos, emissão de notas e tudo mais, do alvará de localização e também do licenciamento ambiental e licenciamento sanitário. A própria MP está expressa no texto dela que o cadastro fiscal, que a parte tributária não se aplica. Então, na verdade, o que está afastado é a aplicação do alvará de funcionamento. Com essa questão, então, do cadastro, surgiu a necessidade de a gente regulamentar no âmbito municipal esse procedimento, porque se a gente só não fizer nada, o contribuinte continua precisando ir lá fazer o cadastro prévio dele e nada vai acontecer, vai continuar tudo da mesma forma. Então, a gente, por meio do Decreto Municipal 89 de 2019, a gente, então, primeiro a gente trouxe essa figura da dispensa do alvará de funcionamento
para a nossa legislação, né, municipal, com o objetivo de dar então uma segurança jurídica ao contribuinte e para que ele também possa comprovar a sua situação perante outros órgãos, enfim, que ele exerça esse direito. A gente criou também a certidão de dispensa de alvará, que é um documento que ele pode ser expedido automaticamente no site da prefeitura. Você acessa lá, digita o CNPJ, um documento muito parecido com o alvará de funcionamento, mas ele comprova que ele está dispensado. Como que a gente pensou então em automatizar esse cadastro tributário para dar eficiência? A gente então, por meio do decreto municipal, a gente idealizou da seguinte forma: o fiscal, quando ele tomar conhecimento do contribuinte, ele vai incluir o cadastro fiscal dele de ofício, sem a necessidade de qualquer manifestação do contribuinte, sem a necessidade de qualquer ato burocrático como autorização, despacho, decisão. Então, assim, a gente idealizou da seguinte forma: ele vai ser feito automático. Então, o fiscal tomou conhecimento por qualquer base de dados oficial, pode ser informações como talvez o Simples ou informações, a principal vai ser a do GSI, né? Então, essa foi a forma que a gente idealizou, que o fiscal lá ia fazer a análise da informação, ver se as atividades dele se encaixam todos como de baixo risco, as atividades constantes, então, na resolução CGCIM 51/2019. E foi no momento, então, que a gente pensou assim, então, o governo federal dispensou o alvará, o município pensou, então, vamos automatizar o cadastro, mas a gente precisava integrar isso, porque quem trabalha com isso sabe que sem o despacho da prefeitura, sem o ok da prefeitura lá no GSI, o contribuinte não consegue ingressar no Simples Nacional, não consegue inscrição estadual, quer dizer, a vida dele de CNPJ não vai para frente. Então, foi esse o momento então, que a gente entrou em contato com o GSI, a gente conversou inicialmente com o Marcelo, e numa apresentação que a gente estava fazendo lá no município de Chapecó sobre esse mesmo tema, o Gilson então nos apresentou aí. Nós tivemos uma grata surpresa que o fiscal não precisaria fazer essa análise. A própria ferramenta do GSI já faz ela automaticamente, a gente só precisou configurar isso. A gente encaminhou lá as atividades e o próprio GSI já faz essa validação se a atividade dele é de risco ou não é de risco e já está deferido automaticamente. Quer dizer, uma medida de eficiência, né, no trabalho. Nós sabemos que nossos pequenos municípios carecem de fiscais, né, e outros servidores também, obviamente, mas a gente deu um pouco de eficiência para o nosso trabalho porque automatizou o procedimento. No mês passado, eu estava conversando com a minha colega responsável pelas licenças lá, nós tivemos 79% das atividades dos alvarás emitidos lá, ou dispensas, né, das licenças emitidas de forma automática. Então, a lista é pequena, 280 atividades, mas elas são as atividades do cotidiano dos pequenos municípios. Não são aquelas grandes empresas, não são atividades complexas que tem lá na lista, são atividades simples. E essas atividades, então, que realmente estão lá nos nossos municípios, né? Criamos também uma segunda figura aqui, eu vou utilizar aqui, que é quando a gente não tem acesso a essa base de dados, quando nós temos uma informação, por exemplo, um profissional autônomo, ele só precisa informar ao município. Nós criamos um procedimento simplificado, onde ele faz um protocolo lá, informa os seus dados, simplesmente não tem decisão, não tem despacho, ele é informado no cadastro já de ofício, já com o objetivo de as associações também não passam pela JUSESC ali, né, também são incluídas. Então, a gente inclui automaticamente quando não tem conhecimento e não tem acesso ao sistema, a gente só inclui ele, então, quando ele se manifesta lá no município. O primeiro indagamento que surge, então, quando a gente fez as apresentações anteriores, é como que vai ficar o procedimento da fiscalização. O que acontece? Tanto a MP quanto a resolução do CGCIM, ela fixou lá e deixou claro: essas atividades só podem ser fiscalizadas posteriormente ao início. Quer dizer, aquela vistoria, aquela fiscalização anterior que nós temos de praxe hoje, ela não pode mais ser feita. E a única fiscalização que pode ser feita é para desenquadrar ele da situação dele de dispensado ou não. Quer dizer, a única condição que pode ser colocada para ele é se ele se for desenquadrar, quer dizer, ele não preenche o requisito, ele não está desenvolvendo suas atividades de baixo risco. A gente previu, então já estava previsto na MP, a gente previu também essa situação no decreto municipal, que ela também dá um pouco de segurança para os fiscais, para os procedimentos realizados, como vigilância sanitária, posturas do meio ambiente, obras. Então a gente fez questão de deixar expresso isso, para a gente conseguir
tanto o contribuinte ter a segurança jurídica dele para se defender frente a outros órgãos, a gente também para o fiscal nos seus atos do dia a dia também. Isso é uma questão de opinião minha aqui. Eu acredito que a AMP trouxe então uma mudança de paradigma. O que acontece? Até então, cabia ao cidadão, cabia ao contribuinte provar sua situação frente às fiscalizações. Ele teria que passar de setor em setor, de fiscalização em fiscalização e comprovar sua atividade. Quer dizer, eu estou apto aqui, estou apto aqui, estou apto aqui, trazer isso numa nova área de funcionamento. A MP da Liberdade Econômica, ela trouxe o quê? A partir de agora, então, cabe ao fiscal, que tem o dever de ser especialista no assunto que domina, porque o contribuinte dificilmente vai conhecer todas as atividades. Cabe ao fiscal, então, na sua vistoria posterior ao início, ir lá e afastar ele. Quer dizer o seguinte, você não está cumprindo determinada legislação. Então, trouxe essa mudança de paradigma. Então, o fiscal, antes ele ficava esperando o cidadão vir lá e apresentar e comprovar, cabe agora então ele ir lá até o contribuinte afastar essa questão. Quer dizer, cabe a fiscalização agora ir lá e afastar, dizer assim, você não cumpre determinada legislação. É uma medida que buscou dar um pouco de equilíbrio entre a fiscalização e o contribuinte. Cada um vai ter uma opinião sobre esse assunto, mas está lá, a MP já foi convertida em lei, já foi sancionada essa semana aí pelo presidente, então só cabe a nós cumprir. Bom, vou trazer então aqui um pouquinho dos resultados. Nós temos hoje a experiência de 3 meses de liberdade econômica no nosso município. Ela foi implementada no final de maio e nós temos então 3 meses cheios, que seriam junho, julho e agosto. O que aconteceu? De junho, julho e agosto desse ano, comparado ao ano de 2018, a gente teve um incremento na abertura de novas empresas, novos econômicos, de 163%. Então, o que acontece? Muitas atividades econômicas, muitos empreendedores que talvez tinham um receio, um medo de toda essa burocracia, se estimularam a abrir seu negócio. Incremento na arrecadação, então. O que nós estava acontecendo com o município de Pinhalzinho? Nós estávamos, então, enfrentando uma média de 12% de aumento de arrecadação do ISS até o momento da liberdade econômica, e no momento que a gente tomou essa medida, buscando a liberdade econômica, a arrecadação saltou para 17% de ISS apenas. O que acontece? A gente pode afirmar com toda clareza, a gente conhece lá o nosso trabalho, sabe as ações que estão sendo tomadas no setor, que incrementou 5% então a arrecadação de ISS com essa medida de liberdade econômica. Bom, é isso então, busquei agilizar ao máximo, já que a gente está com o tempo apertado. A gente vai debater um pouco agora com o nosso colega aqui sobre, assim, esse modelo que a gente acredita que se adequa tranquilamente ao município de pequeno porte, até 20 mil habitantes, talvez 30 mil habitantes, que é a situação de estrutura que a gente tem lá no nosso município. Mas também nós temos, então, uma situação interessante que o Gilsone, então, quando viu a minha apresentação lá, começou a replicar o nosso decreto do município lá. E temos, então, uma situação interessante que o município de Biguaçu também já está estudando o modelo do decreto e tivemos a experiência que ele não se adequa integralmente, né? Já precisaríamos de algumas adaptações para um município um pouquinho maior. Sim, o que acontece? No decreto de Pinhalzinho, o deferimento automático não vai verificar questões de zoneamento, por exemplo, como cidades abaixo de 20 mil habitantes não necessitam, né, dessa questão. Biguaçu já é uma cidade maior, já tem zoneamento, então ficou essa questão para a gente verificar. E a questão do zoneamento, que acaba atrapalhando, assim, tem determinados tipos de atividades que são proibidos naquele zoneamento. Foi uma das demandas que a Secretaria de Planejamento, onde fica a nossa fiscalização de posturas, nos levantou quando a gente foi estudar e debater o decreto de Pinhalzinho e Biguaçu. Então, até estava conversando com o Matheus a respeito, se foi visto alguma coisa, a gente está trabalhando, estamos buscando essas informações para a gente poder também tentar encaixar dentro da resolução, principalmente no baixo risco A, esse deferimento automático das empresas também. Outra questão também é que semana que vem tem reunião a respeito do Bem Mais Simples, entre Vigilância Sanitária, IMA, Corpo de Bombeiros da Santa Catarina,
a respeito das atividades, porque como a resolução, ela, querendo ou não, foi abrangente, né, 287 atividades, tem algumas atividades que Vigilância Sanitária do Estado, o próprio Corpo de Bombeiro entende como de alto risco e na resolução foi de baixo risco. Então é uma situação que a gente está verificando, esperando até semana que vem na reunião do Bem Mais Simples, para a gente começar também a trabalhar com provavelmente a tabela que o Estado deve estar divulgando para evitar conflitos entre normas, né? Então, essa é uma situação que o município de Biguaçu está aguardando, está esperando. É isso aí, então a gente buscou então criar um modelo, a gente buscou já em maio mesmo de 2019, a gente fez a implementação desse modelo, né? A gente está buscando, os resultados trouxeram que se a gente agiliza o procedimento de licença, a gente aumenta a arrecadação. Nós tivemos então nesses 3 meses ali que a gente já verificou a questão da liberdade econômica, nós tivemos 230 novas empresas. Provavelmente a maioria delas são prestadores de serviços, porque esse pequeno empreendedor normalmente ele é prestador de serviço. Então o que acontece? Ou ele presta e arrecada nosso ISS, ou ele demanda serviços para se estabelecer. Então essa questão, a gente tem essa visão, a visão mais focada para esse resultado, que essa abertura, essa agilização das novas empresas vai trazer então melhorias para a economia do município e consequentemente para o aumento da arrecadação do nosso ISS. Eu acredito que seria isso. Teria mais alguma coisa? Então obrigado a todos. Essa foi a nossa apresentação sobre... alguém teria alguma pergunta para fazer sobre o procedimento? Agradecemos aos nossos palestrantes. Convido o Mike para a entrega dos certificados.